Oiê, tudo bom? Pra quem não me conhece, prazer, eu sou a Lu. Eu moro aqui nos Estados Unidos com a minha família e divido um pouco da minha rotina com vocês aqui no YouTube com vídeo 3 vezes por semana. Hoje eu vim contar pra vocês as 5 coisas que eu fiz pra mudar o meu paladar. Eu tinha um paladar completamente infantil e passei a ser uma pessoa que experimenta novos alimentos. Eu, desde muito nova, sempre tive muita dificuldade em me alimentar porque eu não gostava de comer. Eu não gostava da textura, eu não gostava do sabor dos alimentos. Eu não comia praticamente nenhum tipo de verdura. Tudo que eu tomava era muito adoçado. Era assim, surreal. Eu sempre coloquei muito açúcar porque eu não gostava do gosto das coisas e eu não experimentava absolutamente nada novo. Eu era exatamente aquela criança que falava assim, não quero porque eu não gosto. E eu não experimentava, não dava nem a chance. Então, quando eu comecei o meu processo de reeducação alimentar, eu coloquei como objetivo na minha vida me alimentar melhor. Então, eu comecei um processo de reexperimentação. E eu segui esses 5 passos e consegui deixar de ser a pessoa do paladar infantil que adoçava tudo para a pessoa que adora experimentar novos tipos de comida. Então eu vou dividir com vocês, eu espero que vocês gostem. Se você gosta de vídeos assim, não esquece de deixar o gostei, eu te convido para conhecer o canal e se você gostar, se inscreva e fazer parte dessa comunidade maravilhosa, tá bom? A primeira coisa que eu estabeleci como meta foi tirar o açúcar da minha alimentação. O açúcar, ele tira muito o gosto original dos alimentos. Então, faz com que a gente tenha sempre aquele mesmo sabor em todas as coisas. É muito normal você sentir sempre o primeiro gosto do açúcar, por exemplo, no suco, do que o gosto da fruta. E a gente acaba esquecendo o gosto dos alimentos. Então, o que eu fiz? Eu comecei tirando o açúcar de coisas que já eram muito doces, por exemplo, suco de laranja, suco de goiaba, suco de manga, e fui me adaptando. Também deixei de comer o chocolate branco que eu amava e comecei a comer chocolate 30%, aí depois 40%, aí depois 50%, 70% e parei no 75% porque pra mim 80% pra cima nem é chocolate. Não vai pro meu paladar, não acho gostoso, não aprecio. E também eu parei de comprar alimentos que teoricamente são salgados, que tenham açúcar na composição. Se você não tem o hábito de ler o rótulo dos produtos que você compra, eu te sugiro porque você aprende a entender o que você está comendo de verdade. E você vai se assustar na quantidade de açúcar que você compra sem saber. Condimentos como ketchup, molho barbecue, molho de salada, molho de tomate, muitas vezes milho, ervilha, todos esses têm açúcar na composição, porque o açúcar é um conservador, é um conservante barato. Então, isso foi uma coisa também que eu aboli da minha alimentação. E foi um processo, gente, é um processo. Você não vai começar a gostar do dia pra noite, mas com o tempo, principalmente quando você começa de coisas mais fáceis, você vai se adaptando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi limpar o meu paladar do açúcar. Hoje, a gente não tem açúcar aqui em casa, não me faz nenhuma falta. Quando eu quero adoçar alguma coisa, a gente tem stevia, que normalmente eu só utilizo para fazer ou panqueca ou algum bolo. Eu não adoço café, eu não adoço chá, eu não adoço suco, eu não adoço absolutamente nada. Quando eu quero comer açúcar, eu como açúcar em coisas boas. Num bolo gostoso, num sorvete, em uma belíssima sobremesa, assim eu como açúcar. Se não for desse jeito, eu não como. O segundo hábito que eu adaptei na minha vida foi parar de usar temperos prontos, tipo esse Sazon, caldo quinor da vida, porque todos eles têm base o glutamato monossódico, que também acaba deixando a comida sempre com o mesmo gosto, sempre com o mesmo sabor, e você acaba perdendo essa sensibilidade para sentir o gosto natural das coisas. Então eu deixei de comprar esses temperinhos e comecei a comprar temperos naturais desidratados, como páprica, açafrão, chimichurri, Edu Guedes, cheiro verde desidratado, porque eu não comia cheiro verde, né, in natura. Eu era esse tipo de pessoa
depois que eu consegui tirar o açúcar e começar a me adaptar com outros tipos de temperos na comida, eu comecei a acrescentar alimentos que eu não estava familiarizada com alimentos que eu já comia. Vou dar um exemplo para vocês. O arroz branco. Ao invés de eu comer o arroz branco por si só, o que eu fazia? Eu colocava uma cenourinha ralada, né, para poder cozinhar, porque ela em quadradinhos eu não gostava muito, mas a raladinha ia. Brócolis, eu odiava brócolis, então eu triturava ele no liquidificador e colocava dentro do arroz. Dá para fazer isso com milho, com ervilha, com vagem. Então você vai colocando porque o seu paladar já está acostumado com arroz. Então quando você começa colocando coisas diferentes, você vai se adaptando a esses novos sabores. Você não precisa colocar um monte, vai colocando aos pouquinhos, vai acrescentando cada vez mais. Quando você perceber, você já está comendo coisas que você não comia antes. Você pode fazer isso não só com arroz, você pode fazer com macarrão, qualquer coisa que você, com torta, sopas. Se você é a pessoa da sopa, você pode começar a colocar novas verduras. É só cortar tudo bem pequenininho. Corte bem pequenininho, gente, que você não vai sentir tanta diferença no sabor num todo, assim. Mas você vai começando a adaptar o seu paladar para esses novos alimentos. Daí, a quarta coisa que eu fiz foi comer o mesmo alimento de maneiras diferentes. A gente tem o hábito de preparar a comida de maneira igual. A gente acaba sempre comendo aquele mesmo tipo de comida, aquela mesma verdura, por exemplo, da mesma maneira. E isso acaba que a textura pode não estar te agradando. Isso faz com que você acredite que você não gosta daquele alimento. Lá em casa, a minha mãe gosta de preparar a comida, por exemplo, super cozida, com caldo e sempre refogada. E é o tipo de textura que eu menos gosto. Eu normalmente gosto de comida sempre ao ponto, assim, al dente, e gosto de coisas assadas, não gosto de molho. Depois que eu fui aprendendo por que eu não comia, eu entendi que eu não gostava do jeito que a minha mãe preparava a comida. Como até hoje eu não gosto. A comida da minha mãe é muito gostosa, mas tem muitas coisas que ela faz que eu não gosto da textura. Por exemplo, eu adoro a abóbora japonesa, a abóbora cabotiá, não sei como vocês chamam aí. Mas do jeito que a minha mãe faz, ela faz um refogado que ela fica praticamente se desfazendo, mas fica uma aguinha. E eu gosto mais da abóbora, ela ou assada, bem temperadinha, que fica assim, ó, uma delícia, ou então ela como purê, e um purê mais grossinho, assim, mais consistente. Então, pra mim eu não gostava de abóbora, mas eu só não gostava do jeito que a minha mãe me oferecia. Por isso que é tão importante você dar outras oportunidades para as comidas. Por exemplo, eu não gosto de cenoura cozida. Não é que eu não gosto, eu como cenoura cozida, mas eu prefiro muito mais a cenoura crua, sem nenhum tempero, do que a cenoura cozida. Eu não como, aí eu não como mesmo, eu não como beterraba crua, ralada. Não consigo comer, pra mim tem gosto de terra, mas eu amo beterraba cozida. Beterraba cozida no hambúrguer, então, nossa, é a melhor coisa. Se você nunca experimentou, só experimenta e depois vem aqui no vídeo me agradecer. Fica a perfeição. E o quinto hábito que eu implementei na minha vida foi não ter besteiras em casa, porque eu não tenho controle. Se tá lá, eu vou comer. Por que que eu não tenho? Eu não sou a pessoa que vai sair de casa para poder comprar uma besteira. Por exemplo, estou com uma vontade de comer um chocolate. Se eu não tiver o chocolate, eu não vou sair para poder comprar. Então, acaba que eu não vou comer e eu vou dar preferência para comer algo que tem aqui dentro de casa, que pode ser aquela fruta que está envelhecendo na fruteira, a verdura que está lá toda jogada, enfim. Porque eu sou time doce, gente. Eu falo muito de doce porque o meu ponto fraco é o doce, continua sendo doce. Coisas salgadas não, eu adoro comer coisas saudáveis, já faz parte habitual, assim. Eu não sou a pessoa da pizza, essas coisas. Mas, voltando ao assunto, quanto mais você tiver acesso a comer essas besteirinhas, mais você vai ceder e vai comer. E o que isso atrapalha? Você vai acabar sujando de novo o seu paladar. Enquanto você estiver nesse processo,
deixar de comer coisas açucaradas faz com que você acabe adaptando cada vez mais o seu paladar. Eu não sei se você já fez isso alguma vez na vida, mas, por exemplo, você tá de dieta ou então tira o açúcar. Quando você volta a comer, você sente as coisas doce demais? Então, é mais ou menos isso, porque o seu paladar deixou de lembrar, né, do açúcar. E aí fica mais fácil você gostar das coisas com sabor in natura. Refrigerante é a mesma coisa. Então, assim, não tenha dentro de casa essas besteirinhas que a gente gosta de comer. E vou dar uma dica extra pra vocês. Eu sempre gostei muito de beber água. Eu amo beber água. Eu não sou a pessoa muito do suco, do refrigerante. Inclusive, não gosto de refrigerante. Quando você bebe água, você acaba ajudando, né, o seu organismo a se hidratar melhor, ele funciona melhor, todas essas coisas que a gente escuta falando sobre água. Mas principalmente nesse caso, se você, por exemplo, está tentando mudar o seu paladar e você toma coisas muito adoçadas como refrigerante, por exemplo, você pode mudar para água. Eu sei que assim, Lu, não faz nem sentido beber refrigerante e beber água. A minha irmã, ela diz que, né, que tem a sede da coquinha. E eu não sei o que é isso. Mas como você está num processo, entendeu? Você pode fazer essa substituição temporariamente, porque depois você vai poder, claro, óbvio, tomar o seu refrigerante, mas de uma maneira muito mais comedida do que você ter que tomar todos os dias na hora do almoço um refrigerante açucarado. Entendeu a diferença? É um processo. Então, temporariamente, você vai abdicar de uma coisa para acrescentar. E a água só traz benefícios, gente. Se você tá com fome, muita gente tá com sede, aí acha que é fome, e aí come mais do que precisava. Então, acrescente a água na sua rotina, tá bom? E lembre-se sempre, isso é um processo longo, é um processo que você vai continuar insistindo e você vai insistir. Você comer a comida uma vez e não gostar, tudo bem. Dê a segunda, a terceira, a quarta chance. Se você tem o objetivo de comer a comida lá, por exemplo, um quiabo. Então, como quiabo na comida mineira, como quiabo na comida baiana, como quiabo em restaurantes diferentes, com pessoas que fizeram diferentes. Às vezes é um tempero que você não gosta, às vezes é um jeito que é feito, que é oferecido para você que você não gosta. É a insistência. Outra coisa também, lembre-se, você é o adulto. E adultos tem que fazer as coisas, então faça. A gente está falando sobre a sua saúde, a gente está falando sobre o seu bem-estar. Sair de um paladar infantil em que você não come absolutamente nada, para ir para uma gama de coisas que você pode experimentar e que vão fazer muito bem para a sua saúde, é uma questão de necessidade. Você é adulto, vá lá e faça. Outra coisa também, você não é obrigado a comer tudo. Tem muitas coisas das quais eu não gosto. Eu já falei para vocês da beterraba crua. Eu não gosto da beterraba crua. Eu não gosto de comidas que são aguadas, por exemplo. Eu não suporto pepino, eu tenho pavor a pepino. Eu não gosto de chuchu. Chuchu pra mim tem gosto de água quadrada. Não gosto. Mas pra eu chegar a esse ponto de falar assim, eu não gosto, eu experimentei muito, mas eu experimentei bastante para chegar, ok, não gosto e eu não preciso colocar na minha comida uma coisa que eu não gosto, já que existem outras coisas que eu como que são paralelas. Por exemplo, eu não como chuchu, tudo bem, é só uma coisa aguada, mas eu como abobrinha e eu tenho muitas coisas que eu posso substituir por aquele alimento. Prepare-se para errar, eu já falei isso num vídeo aqui. Você vai errar, você vai falhar, você vai começar a comer errado de novo. E aí o que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai voltar? Qual é a sua estratégia de voltar? Lembre-se sempre, gente, nós somos seres humanos falhos, então a gente vai errar. E esse aqui é um recado para pais, né? A gente quer muito que os nossos filhos se alimentem direito. E filhos são o quê? Eles seguem o nosso exemplo. Então, como é que você quer que o seu filho coma bem se você não come? Ou se você não oferece a comida para ele de uma maneira diversificada? Isso faz parte do processo do paternar. Comer bem faz toda a diferença na nossa vida. E pro vídeo de hoje é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Para mim foi um processo longo. Foram muitos anos, né, que vivendo essa vontade de mudar, de me alimentar melhor. Eu descobri um universo maravilhoso na culinária em que eu posso comer, experimentar vários tipos de comidas diferentes, de lugares diferentes. Então isso me abriu para um mundo
de comidas maravilhosas. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui, é muito importante, me ajuda muito na divulgação do canal. Me conta aqui como é que é a sua alimentação, se você tiver alguma dica para as outras pessoas, não esquece de deixar aqui, porque é tão legal a gente ajudar uns aos outros, né? E te convido mais uma vez, dá uma olhadinha aqui no canal, se você gostar, vem fazer parte dessa comunidade maravilhosa, tá bom? Um beijo e espero ver você no próximo vídeo. Tchau!